Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Alô, queridos amigos ouvintes da Rádio Cloud Coaching, aqui é Mário Divo, começando mais um dos nossos encontros, aquele chamado encontro inteligente, que sempre temos aqui um debate, algum tipo de conversa e que traz conhecimento, traz conteúdo sempre muito interessante para vocês. Hoje eu vou intermediar aqui uma conversa que houve entre dois especialistas, mas primeiro deixa eu explicar. Existe um programa, um podcast do Institute of Coaching, que é uma das maiores instituições de coaching do mundo. Ele tem um podcast chamado Coaching Reviewed. Esse podcast normalmente compartilha histórias, estratégias, ideias, metodologias que possam de alguma forma contribuir com a prática do coaching. E nesses episódios, normalmente nós temos dois especialistas, um que entrevista e outro que é o entrevistado que traz as suas visões e as suas ideias sobre um determinado tema. Hoje, o podcast que eu quero comentar com vocês teve uma conversa muito especial e enriquecedora sobre o impacto das novas tecnologias na prática do coaching. E essa conversa ela foi intermediada, o entrevistador, o Sr. Jeff Hu, é o diretor executivo do Institute of Coaching, e teve como entrevistado o professor Dr. Wood Woodward, que é diretor do Laboratório de Inovação em Coaching da Universidade de Nova York. Veja que nós estamos falando de dois grandes especialistas. Bom, durante a entrevista, e o meu papel aqui vai ser comentar com vocês como é que aconteceu essa entrevista. Durante a entrevista, o Dr. Woodward, que era o entrevistado, ele destacou algumas das principais inovações tecnológicas que já estão moldando o futuro do coaching. Lembrando, ele é o diretor do Laboratório de Inovação em Coaching da Universidade de Nova York. Segundo ele, o uso crescente de inteligência artificial tem trazido muita força no desenvolvimento do coaching. E ao integrar a inteligência no processo de coaching, existe a oportunidade de crescer bastante a eficácia dessas sessões. Bom, segundo o professor, as plataformas de inteligência artificial hoje permitem analisar padrões de comportamento, linguagem e até emoções, como é que estão as emoções do coach, do cliente, portanto. Aquilo que normalmente é feito pelo coach, interpretar verbal e não verbal, as atitudes, verbal e não verbal do coach, hoje a inteligência artificial já ajuda nesse processo. Bom, além disso, é claro que quando se usa determinada plataforma de inteligência artificial, são valiosos dados que são obtidos e que vão sendo acumulados para que haja um acompanhamento cada vez melhor de como está a evolução do cliente. Portanto, a análise de dados avançada hoje também começa a contribuir com o trabalho do coaching, porque ela consegue detectar padrões recorrentes de comportamento. Isso, é claro, quando a gente projeta para um futuro breve, as próximas sessões, esses desafios que estão por acontecer podem, de alguma maneira, serem trabalhados, serem melhor entendidos com novas estratégias que essa tecnologia nos permite. Aí houve uma pergunta muito interessante do professor Jeff Hu, que é o diretor do Institute of Coaching. Ele levantou uma questão assim essencial. Com todo esse avanço tecnológico,
será que essas tecnologias, principalmente a inteligência artificial, pode acabar substituindo o papel humano do coach? Afinal, segundo o professor Jeff Hu argumentou, se as máquinas podem analisar padrões, gerar insights e sugerir abordagens personalizadas, será que em algum momento a gente não estará dispensando os coaches humanos? Bom, o Dr. Woodward destacou de maneira enfática, direta, objetiva, que o papel do ser humano no coaching jamais será substituído completamente. A tecnologia passa a ser uma aliada poderosa, mas existem aspectos muito intrincados no relacionamento entre o coach e o coachee que são exclusivamente humanos. O que a gente tem na tecnologia é um suporte analítico, ou seja, informação, mas ela não consegue replicar uma coisa que é fundamental na prática do coaching, que é a empatia e a capacidade de criar conexão emocional. Essas duas questões, a empatia e a conexão emocional, elas são fundamentais, mais que fundamentais, são essenciais em qualquer processo de coaching bem-sucedido. O Dr. Woodward explicou que o verdadeiro poder do coaching está no diálogo e na conexão autêntica. Diálogo e conexão autêntica que o coach estabelece com o coachee. É uma relação de confiança e até o momento não se tem notícia de uma tecnologia capaz de reproduzir essa questão, essa conexão humana que exige uma profundidade, ali na essência, uma capacidade de conexão e confiança. A gente então terá o papel do coach como um guia, um facilitador do desenvolvimento humano, sempre indispensável, sendo que a tecnologia lhe dará um suporte de informação. Tem duas questões que foram levantadas adicionalmente. Como é que os coaches podem se preparar para essa nova era? Ou seja, profissionalmente, na prática do coaching, como é que o profissional pode se preparar? O Dr. Woodward sugeriu que a primeira etapa é manter as habilidades essenciais do coaching, ou seja, é a metodologia que ele vai aplicar de uma forma bastante organizada, bastante estruturada, mas abrindo sempre a capacidade de aplicar novas tecnologias, o que significa dizer que o profissional deve ter a mente aberta e curiosa para conhecer oportunidades de crescimento, conhecer essas novas tecnologias e, cada caso, esse profissional conseguir identificar como é que ele pode trazer e integrar essas tecnologias no seu processo. Tem uma outra questão que o Dr. Woodward apontou, que é o seguinte: com as plataformas digitais e com o desenvolvimento da tecnologia, a aplicação, a adaptação dessas plataformas nas metodologias, inclusive cada vez mais em sessões online, elas precisam ser muito bem conduzidas. O ambiente digital pode dificultar a leitura de sinais não verbais e até mesmo de uma criação mais profunda. Portanto, o coach, o profissional, deve se adaptar a essa nova realidade, não apenas conhecendo a prática da tecnologia, mas como fazer com que a tecnologia ajude sem impactar, sem tirar dessas sessões essa capacidade da leitura não verbal e da criação de uma conexão. Claro que ambos acabaram tendo como uma conclusão uma visão otimista sobre o futuro do coaching,
principalmente no fato de que as novas tecnologias vão fazer com que as sessões sejam mais eficazes, criativas, e essa combinação da inteligência artificial com a inteligência emocional, inaugurando aí uma nova era no desenvolvimento das pessoas. Essa sessão do podcast foi muito interessante. Eu fiz questão de trazer aqui para vocês conhecerem o que é uma visão bastante atual e entre dois especialistas, conversa de dois especialistas, sobre a influência da tecnologia na prática do coaching. Espero que tenham gostado e cada um de vocês que é coach, mentor, conselheiro, pense a respeito, porque tudo isso que foi dito cabe não só para o coaching, mas cabe para qualquer tipo de intervenção junto a pessoas, até mesmo para você que é terapeuta. Um grande abraço e na semana que vem estaremos de volta com mais um dos nossos encontros inteligentes. Até lá. Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.